Acesse www.santacruzwebtv.com.br. Na noite desta quinta-feira, dia 7, aconteceu a primeira sessão ordinária do segundo período, 2014, na Casa Dr. José Vieira de Araújo. Uma reunião extensa com vários debates a respeito das gravações que aconteceram sobre a manobra da CPI e também declarações fortes do vereador Vânio Vieira. O primeiro vereador a discursar na noite foi o vereador Ernesto Maia, que falou sobre a manobra da situação para o não acontecimento da CPI das festas. E também falou sobre a não transmissão da Rádio Vale do Capibaribe do seu discurso. Senhor presidente, estamos voltando mais um semestre aqui na Câmara de Vereadores com a grande revelação de que tudo que nós falamos aqui em relação à manobra para que o prefeito não fosse investigado era tudo verdade. Olha, na verdade, inclusive o Ronaldo Pacas, quando eu cheguei, me avisou que não iria transmitir. Eu disse a ele que isso não estava correto. Felizmente ele não me deu a parte, inclusive para esclarecer essa situação, né, que eu disse a ele que isso não estava correto. Aqui na Câmara de Vereadores não é local para pedir voto e eu não iria fazer isso, como não fiz. Apenas mostrei o meu trabalho parlamentar e avisei, inclusive a ele, olha, você vai me cortar e depois as outras pessoas, os outros vereadores vão fazer uma contrapropaganda contra mim, o que realmente aconteceu a partir do segundo discurso em diante, a questão das denúncias de Vânio Vieira, né, que demonstrou que aquilo que a gente já tinha dito antes dessas gravações aparecerem, que tinha sido uma manobra feita pela bancada de situação, realmente foi. Um prefeito que não quer ser fiscalizado, um prefeito que não quer ser investigado, e se não quer ser fiscalizado, se não quer ser investigado, é porque tem muito a temer. O segundo vereador a usar a tribuna, vereador Afrânio, falando do abastecimento de água da cidade, falando também a quantidade de água do manancial do Jucazinho e também novidades sobre a ação que foi movida contra a Compesa e quais foram os resultados. Só para informar a população, Jucazinho ele está hoje com a capacidade de apenas 24% da sua capacidade, né, normal, que a Compesa está discutindo e estudando a viabilidade de ver o volume morto do açude de Machados. Dá essa explicação para a população, porque até entramos com a questão de uma ação contra a Compesa na Justiça, né, que tínhamos uma audiência para hoje com a promotora, mas devido à questão de uma inspetoria aí do Ministério Público vir aqui, um trabalho do Ministério Público, então foi dispensado sair. O terceiro vereador a usar a tribuna na noite foi o vereador Elinho Aragão, falando da estrutura da cidade, a quantidade de buracos, a manobra da CPI, o hospital que está bonito, mas que não tem esparadrapo. Eu gostaria de pedir à Secretaria de Infraestrutura do nosso município e à Secretaria de Mobilidade Urbana para falar a eles da quantidade de buracos que tem em Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que está faltando sintonia entre as duas secretarias. Ultimamente eu venho recebendo diversas reclamações da população quanto a isso, Luciano Bezerra, para que faça, de fato, um planejamento. A saúde de Santa Cruz, a maquiagem lá no hospital, pintaram, ficou bonito. Eu parabenizo o arquiteto, o engenheiro, está bonito, está um brinco. O hospital municipal está uma maravilha, está um brinco que eu nunca vi um daquele. Agora não tem raio-x. Essa semana o rapaz foi lá, cortou a cabeça, foram enfaixar a cabeça dele, não tinha nem o esparadrapo. Colocaram, sabe o que, vereador Fernando Aragão? Durex na cabeça dele. Durex. O quarto vereador a usar a tribuna foi o vereador Diomedes Brito. E no uso da palavra, falou sobre a duplicação da PE 160 e também sobre as gravações, falando das manobras para o não acontecimento da CPI. Fico observando como as pessoas muitas vezes mudam de opinião. Porque não tinha um vereador para gostar mais de CPI do que o vereador Afrânio. E hoje é contra a CPI. Um candidato a deputado Diogo fica falando da PE 160, aonde eu espero que saia. Agora, depois de 7 anos e 7, 8 meses,
é que iniciou essa obra. Na sequência, a vereadora Nara Leandro falou sobre as obras do governo do estado e suas conclusões. Registrou também o segundo encontro dos conselheiros tutelados do estado, acontecido na quinta-feira em Santa Cruz do Capibaribe. Ele citou aqui, no discurso dele, o batalhão, 24º Batalhão. Ele citou a escola técnica, que aí ele lamenta porque não está pronto. Mas antes não existia nem a escola técnica. Não é isso, vereador? O senhor citou também a cadeia pública, que está em fase de conclusão. O segundo grande encontro nordestino da rede de proteção da criança e do adolescente. E aí, vereadores, mais de 500 pessoas de todo o Nordeste e de outras regiões vieram prestigiar o evento. O sexto vereador a usar a tribuna foi o vereador Luciano Bezerra, que falou das suas ações como secretário e também a volta à Câmara de Vereadores. Eu tenho um dever de prestar contas aos eleitores, de prestar contas à sociedade santacruzense do tempo em que fiquei à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão de Santa Cruz do Capibaribe. Acho que esse é um dever do homem público em que está adiante e que está gerindo a coisa pública, de trazer informações, de prestar essas contas à população. O sétimo vereador a usar a tribuna foi o vereador Zezinho Buchinho, que também falou sobre as gravações da CPI. Procuro não falar da gravação, mas eu vou falar porque, primeiro, eu escutei algumas partes dessa gravação. O áudio é muito ruim, difícil de entender, e eu não sei de onde saiu a história que eu fui o idealizador do requerimento. Eu não dei essa ideia. A ideia que eu dei foi que desligássemos os telefones e não com medo que alguém gravasse. Porque todos sabem, a gente forma uma reunião e os telefones não param de tocar. Quem também usou a tribuna foi o vereador Dida Dinan, falando da conquista do sinal de telefonia móvel na vila de Poço Fundo, falando também sobre as acusações nas gravações sobre a CPI. E hoje, graças a Deus, Poço Fundo tem celular e tem internet 3G. E aí, eu vou lembrar do que o Zezinho falou. Nem ia falar em gravação hoje, mas eu queria deixar bem claro para o povo de Santa Cruz de Capibaribe e para aquelas pessoas que me conhecem, que eu não vou fazer parte de jogo sujo, não. Eu nunca fiz. Isso aqui não vai me fazer virar a cabeça, não. Todo grupo político tem discussão. Ora, nas igrejas tem. Por que é que não tem? Eu vou adiantar, não vou dar parte a ninguém, não. Não vou dar parte a ninguém hoje. E os outros nem me peçam que eu não vou dar, não. Depois vocês falam. Pode descer a ripa, faça o que vocês quiserem. Entendeu? Nono vereador a usar a tribuna, Pipoca, falando da união do grupo. Hoje, voltando ao segundo semestre, a esta casa legislativa, não é? Depois de um recesso de trabalho, graças a Deus e graças a esse grupo da união de 9 vereadores, a gente tem 1 ano e meio que pedimos a chance ao povo de Santa Cruz do Capibaribe. Não estamos tendo descanso, tanto o prefeito Edson, como também os 9 vereadores, secretários e a equipe. O 10º vereador a usar a tribuna foi o Galego de Mourinha, falando que o governo do atual prefeito Edson Vieira já arrecadou mais que os 4 anos de Toninho do Pará. Senhor vereador, o prefeito Edson Vieira já arrecadou 3 ou 4 vezes mais dinheiro do que Toninho em todos os 4 anos. Durante 1 ano e 7 meses de governo, o prefeito Edson Vieira já arrecadou mais do que Toninho durante os 4. Falou também sobre a duplicação da PS 160, que acredita ser uma obra eleitoreira e que após o dia 20 irá parar. Quando Elinho vem aqui e fala da PS 160, que teve até posta, eu apostava meu salário com qualquer vereador, como Eduardo Campos, saía do governo e não assinaria a ordem de serviço. E foi o que aconteceu. Vereadora Nara, que a senhora não está aqui. Eu tenho um desafio a fazer também na noite de hoje. Na mesma posta. Está aí, as máquinas estão na PS 160. Desafio um salário também. Salário do mês para aqui. Como depois do dia 5 de outubro, eu dou até o dia 20 de outubro para retirar essas máquinas todinha daqui da PS 160. Fez também uma denúncia, falando que funcionários da prefeitura estavam sendo obrigados a voltar em Paulo Câmara.
O prefeito ontem à noite esteve no Pará. Ontem ele esteve no Pará. E fez uma reunião com os funcionários. E sabe o que ele disse, Fernando? Aqui tem que votar em Diogo Moraes e Paulo Câmara. Se eu souber que não votarem em Diogo Moraes e Paulo Câmara, aquele que não votar em Paulo Câmara, eu vou demiti-lo. Agora eu pergunto, quem é que está nervoso? É nós da oposição? Ou quem está obrigando as pessoas? O 11º vereador da noite a usar a tribuna foi o vereador Carlinhos da Coab, que falou sobre as gravações da CPI para abafar o suposto escândalo. Falou também sobre o discurso de Afrânio, que pediu os documentos a Marcelo Fama para agilizar o pagamento do som. Estão muito nervosos. Aí a gente escuta, eu escutei só a metade da gravação, que é 2 horas. A gente escuta ele dizendo: rapaz, depois do programa a gente fez reunião até 8 horas da noite no sábado, o domingo, a segunda, tá tudo parado, rapaz. Vamos fazer isso aí, vamos fazer esse acordo para abafar o caso. As manobras que estão fazendo essa bancada não é brincadeira não. A gente vê o professor Afrânio, o homem que tinha um discurso que dava gosto de ouvir nos carros de som, vir para essa tribuna e dizer: Marcelo de Zé Fama, me entregue esses documentos que eu vou botar para frente. Afrânio, pelo que eu vi, o áudio da gravação, entregar a Afrânio é mesmo que colocar água no balaio. O presidente da casa, Júnior Gomes, respondeu às críticas da oposição. Tem que comentar um a um, para que a gente veja os pontos e esclareça a população. Vereador Galego, Vossa Excelência falou no seu discurso sobre o ex-vereador, o vereador Dr. Nanau. Ontem eu encontrei com o vereador Nanau e ele disse: Júnior, vocês estão certos. A única viola que tinha desafinada naquele grupo era eu. E quando eu participava do grupo de vocês anteriormente, a única viola desafinada na nossa bancada na época era eu também. Hoje, disse o doutor Nanau, hoje eu reconheço que eu estava errado. Falou também sobre confiança em relação às gravações realizadas por Vânio Vieira. Que chama a palavra confiança. Confiança. E confiança em tudo. Confiança nos negócios, confiança na política, confiança em casa, enfim. Imagine. 13º vereador a usar a tribuna da noite foi o vereador Zé Elias, falando de reivindicações, solicitações e pleitos atendidos pela Prefeitura Municipal. Veja, eu estou aqui, Luciano, não vou encher sua bola, mas eu vou lhe agradecer pelos pedidos que ele fez e você atendeu pelo povo de Santa Cruz. Não foi para mim, foi para Santa Cruz. Então, eu só tenho a agradecer. Não estou dizendo que você é aquele nota 100, entendeu? Mas me atendeu em várias coisas. A você, muito obrigado. O 14º vereador a usar a tribuna foi o vereador José Minhoca. Fez várias homenagens pela passagem da vereadora Jéssica na Câmara de Vereadores. Esta reunião, para mim, não é igual às outras. Com a devida licença e a compreensão do nobre colega Luciano Bezerra, bem como da também nobilíssima vereadora Nara, quero registrar aqui e agora a marcante passagem nesta casa da exuberante e sempre vereadora Jéssica Cavalcante, que nos honra com a sua presença. O 15º vereador a usar a tribuna foi o vereador Ronaldo Pacas, que respondeu a Ernesto Maia sobre a não transmissão do discurso pela Rádio Vale. Hoje pela manhã, eu conversei com o nobre colega Elinho Aragão, que está ausente no momento, mas deve estar me ouvindo aí, Elinho, a respeito da participação do nobre vereador e candidato Ernesto Maia na tribuna desta casa. E eu pedi a Elinho hoje de manhã: Elinho, veja com o seu, na condição de coordenador da campanha de Ernesto, com o seu departamento jurídico, com relação à participação de Ernesto na reunião de hoje, na transmissão da Rádio Vale, ou de qualquer outra emissora que transmite.
para que não houvesse prejuízo, tanto para ele quanto para a emissora. Eu pedi a Elinho. Não pedi que consultasse Neidson, quer que seja. Eu pedi a ele isso gentilmente. Antes de começar a sessão, eu estive com o Ernesto, com Mel, que mais 2 pessoas, o vereador à frente também, e comunicando, Ernesto, sua fala não será transmitida. Lamentavelmente, no momento, o Ernesto vai, solta aquela que privamos dele falar, mas ele sabia que nós conversamos aqui. 16º vereador a usar a tribuna, Fernando Aragão. No seu discurso, ele falou sobre a duplicação da PS 160, que está sendo feita sem planejamento. Falou também sobre a prestação de contas do São João 2013 e 2014, que até agora não aconteceu. Às vezes eu fico na dúvida quanto a essa grande construção, que ela deva sair, e eu torço muito. Mas eu acho que ela é totalmente sem planejamento. E o projeto não está concluído. É um projeto móvel. E lhe digo somente pelo seguinte: vieram fazer e tiveram que vir de novo com aquelas mediçãozinhas, porque a doutora do Agreste ia passar, eles tiveram que já empurrar elas para um lado. Agora já tiveram que empurrar mais um pouquinho, porque ia passar por dentro do posto, por um canto, por outro, aí não estão apertando. Agora se gastou, segundo dizem, eu também não vi, porque o prefeito, com essa transparência toda que ele tem, não mandou as contas do São João de 2013 e muito menos dessa de 2014. Mas segundo se comenta, diz que um tal de Umbel foi 200 mil. Teve um outro que foi 150, que foi Leonardo. Que inclusive, quem botou essa emenda para Santa Cruz do Capibaribe foi João Fernando Coutinho. O que esse rapaz tem a ver com Santa Cruz? Para fechar os discursos da noite na Câmara de Vereadores, o 17º vereador foi Vânio Vieira, que falou sobre o encontro da UVP, que os vereadores só iam fazer turismo nas convenções. No começo, praticamente, acho que pouco tempo de mandato, a gente teve um congresso da UVP aqui, onde a gente foi para a cidade de Triunfo, no sertão de Pernambuco, onde esta casa liberou para todos os vereadores que foram uma diária de R$300. Essa diária é um cheque no valor de R$300 para hora. Onde a gente foi essa viagem em Triunfo, esse congresso, e lá, os vereadores só fazia chegar, tirar a foto, colocar no blog para aparecer que estava no congresso e que era muito bom para a cidade. E que era uma baderna, a maioria não escutava o que estava passando. Se você quisesse ouvir alguma coisa, você tinha que ir próximo da caixa de som, porque senão você não ouvia. Como eu, primeiro mandato, sem saber o que era que se passava, fui lá, como cheguei um pouco atrasado também, achei que tinha alguma coisa importante de que a gente podia tirar algum proveito a respeito disso. Fui para o segundo, na cidade de Petrolina, onde essa casa liberou a diária de R$1.200 para cada parlamentar que foi, que deu para mim viajar de avião. Eu comprei a passagem antecipada. Quem comprou antecipada a passagem foi R$300 e poucos. Eu comprei a passagem em cima da hora, foi 600 e poucos. E o dinheiro deu para pagar hotel de luxo, deu para andar a cidade de Petrolina de táxi, passear em ilha, passear em lancha, tudo que se tinha direito de alojar com o dinheiro da população. O que é que acontece? Era um luxo, não dava tempo para eu sair fora na porta do hotel, que já tinha um táxi. Você vai para onde? Você vai para a ilha, você vai para o Rio, de lá tomando café no hotel, olhando a ponte de Petrolina, Juazeiro, as Mil Maravilhas, barco, uma cidade maravilhosa, um passeio muito bom. Chego lá no congresso da UVP, eu lembro de uma parte onde uma vereadora do Recife falava: o poder legislativo não pode ser mandado pelo executivo. Falou também sobre as gravações. Vânio Vieira também falou sobre a devolução das diárias para participar dos congressos dos vereadores, onde utilizou esse dinheiro para a devolução em compras de equipamentos para a Casa de Apoio em Recife. Estou devolvendo de volta essa casa, que foi o valor de R$1.500, e está aqui uma nota, 2 notas fiscais, que contabilizam o valor de R$1.551. Para me devolver. Devido a algumas críticas do vereador Carlinhos da Coab, eu fui lá na casa de passagem no Recife e constatei que tem os fogão, está caindo os pedaços lá nessa casa. A população está sofrendo. Uma mesa que tem lá, que a menina me falou, que é emprestada. Vereador Vânio. Eu não dou parte hoje a ninguém aqui, que vocês tiverem tempo e eu deixei vocês falar. E aqui, nessa casa,
É isso que se passa. Aí a população tem que saber, quando eu venho aqui e falo de fatos que está acontecendo, vocês tentam me jogar contra a população. E o que foi que aconteceu? Quando eu fui lá, que olhei o que precisava, fui na movelaria mais próxima e comprei ventiladores, forno micro-ondas, o fogão novo. Quando eu cheguei na casa de volta, a comandante da casa, a chefe, disse: aqui você não pode entrar. Por que não posso? Porque você está proibido. Eu recebi ordens de que você não pode pisar nem na calçada desta casa. E disse: vai embora. Vou chamar, até ela falou disso, vou chamar Nailson Ramos para resolver isso aqui. Eu digo: pode chamar, chame ele, se o prefeito estiver aqui, melhor ainda, você chame. Nailson chegou, me atendeu bem, não foi com a cara muito agradável não, mas me atendeu bem. E disse: eu recebi ordens de que eu não posso receber. Digo: tá bom, você está cumprindo seu trabalho, muito bem. 3 pacientes da casa que voltou comigo, que eu trouxe todas as coisas, me disse, mas com medo de retaliações, de ficar fora do ônibus, de não ir mais para casa, me disse que quem tinha passado essa ordem para que essas coisas não entrassem foi a primeira-dama, Alexandra Vieira. Que até hoje eu fico pensando, não acredito, eu fico sem acreditar que ela teve a capacidade de fazer uma coisa dessa. Ela entrou naquela casa para ver o que é que aquela população passa. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pela Santa Cruz Web TV. Na verdade, é lamentável que um vereador em primeiro mandato tenha uma postura tão, ridicularizar os seus colegas de bancada, tentar descredibilizar o Poder Legislativo de Santa Cruz de Capibaribe. A UVP é a Associação dos Vereadores de Pernambuco. Essa associação tem mais de 40 anos. É a única que é respeitada em todo o país, que tem uma ligação direta e uma aceitação, uma legitimidade pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele consolida, ele aceita na prestação de conta da Câmara de Vereadores o pagamento de diárias e também de inscrições dos vereadores nas capacitações da UVP. Por quê? Porque na capacitação da UVP, além de termos advogados, excelentes advogados que trazem palestras enriquecedoras para os mandatos dos vereadores, nós temos também sempre participantes da CGU, participantes do Tribunal de Contas. Então, infelizmente, se o vereador pegou a diária dele e foi passear, ele não pode assim atribuir isso a todos os vereadores. Sou presidente da UVP, fui eleita pelos vereadores não porque estava passeando, mas porque sempre estive presente nos congressos, participando ativamente desses congressos. E aí é lamentável, eu repudio esse tipo de atitude e, como presidente da UVP Mulher, já encaminhei a gravação do discurso para os advogados da entidade, porque não é admissível que se tente descredibilizar dessa maneira uma entidade tão séria e tão respeitada como é a UVP. De fato, a gente volta com muita vontade de trabalhar, volta com muita garra. Tínhamos na pauta requerimentos importantes, projetos de leis importantes para ser discutidos, serão discutidos na próxima reunião. Infelizmente, lamentavelmente, nós tivemos esse episódio com o vereador Vânio Vieira, do qual eu não considero uma denúncia. Eu acho que o vereador Vânio foi infeliz na forma que o vereador Vânio classificou o uso dos recursos aqui com o Congresso. Eu acho que o vereador Vânio Vieira precisa refletir muito sobre as ações dele nos últimos dias ou nos últimos meses, saber se realmente aqui na Câmara de Vereadores e na política é o espaço que ele quer, é a área que ele deseja para trabalhar por Santa Cruz de Capibaribe, porque a partir dessa reflexão eu tenho quase que certeza que ele vai chegar à conclusão de que realmente está no lugar errado e que não tem nada a ver com a política séria de Santa Cruz de Capibaribe, que não tem nada a ver com regra de convivência, porque você não pode, de uma hora para outra, jogar seus colegas contra a população. Você não pode, de uma hora para outra, querer desrespeitar uma entidade de 40 anos de existência. E aí também iremos conversar com os vereadores e, a partir daí, tomar a melhor decisão. Uma coisa é certa, que por tudo que foi dito aqui na tribuna pelo vereador Vânio, a gente vai tomar alguma atitude. Qual, eu não sei, mas que a gente vai tomar, vai. Acesse www.santacruzwebtv.com.br.